Bom dia, pessoal. Hoje é dia 24 de julho de 2019. É mais um texto aí do nosso querido professor Ed Benini, né? Um batalhador dos movimentos sociais aí e que não deixa apagar aquela tocha olímpica, né? Da resistência popular a essa sociedade supostamente desorganizada que nós temos aí, né? Refletindo sobre o que o professor falou aí, transitando de uma utopia remota para uma praxis imediata. Eu fiz algumas reflexões aí, mas terminei em dúvida também a minha reflexão, né? Então, mas mesmo assim, para contribuir com a discussão aí, eu vou expor as minhas dúvidas também no final, né? Então, eu vejo assim, o que eu, em minha reflexão interna, levei em consideração, né, para a organização do todo, né, do movimento utópico, né, movimento utópico de organização. Né? Primeiro, nós temos que levar em consideração o aspecto universal da lei, né? Assim, nós vivemos num macrocosmos e num microcosmos, né? Porém, toda a lei que rege o macrocosmo, ela se reproduz também de forma idêntica no microcosmos, né? Até tem um videozinho do Zeitgeist aí que mostra como que durante o ano funcionam as casas astrológicas. E essas casas astrológicas, elas reproduzem a história da crucificação, né? De que no dia 25 no dia 23, né, 22 de dezembro, então o Sol ele é crucificado pelos planetas tal, tal e tal, e no dia 25 lá ele renasce, né? Então assim, toda a história astronômica, ela tem uma correspondência de reprodução dentro da praxis humana, do relacionamento humano. Então a sociedade humana também reflete dentro de si essa organização do próprio cosmos, né? Então assim, as leis que interagem dentro do macrocosmos, elas interagem dentro da sociedade humana, né, de forma correspondente, e interagem também dentro do microcosmos, né, das nossas próprias células, dos nossos próprios átomos do nosso corpo. As leis, elas se reproduzem aí também, né? Então, assim, eu vejo essa questão da postura ideológica que o professor fala aí, né, para uma praxis imediata. A gente já discutiu isso muito lá na pós-graduação, né, a questão da burocracia, né, e da instituição, né? Porque toda formação ideológica, no momento que você forma uma ideologia, ela corre o risco de ser ela corre o risco de a cobra vai crescendo, crescendo, crescendo até a hora que ela morde o próprio rabo, né? Assim, de ser mal usada enquanto instituição, né? Então isso aí a gente vê os exemplos históricos aí, né? Por exemplo, a igreja, né, em nome da doutrina cristã, ela matou um monte de gente para se preservar enquanto instituição, né? O stalinismo, né, em nome de uma ideologia socializante, né, também leva a um monte de acontecimentos históricos aí que contradiz, né, a própria ideologia, né? Então eu vejo assim, dentro do relacionamento humano, não é tanto pela receita, né? Porque a receita seria a fórmula, né? Você segue a fórmula, né? Você vai fazer o pão. E aí, ó, é tanto de água, tanto de massa, tanto de batata, tanto de inhame, né? Tanto de cará.
E aí você tal, mistura, bota água quente ali e tá formado o pão, né? Se você for pela receita, né, ou seja, pela descrição ideológica, um pouquinho mais de umidade pode tirar o ponto do pão fora, né? Então assim, você tem que ter a receita para dar o start. Porém, existe uma técnica que os cozinheiros mais antigos eles descobrem, que é o ponto de consistência da massa, né? Eu, por exemplo, peguei esses dias aí uma receita de pão que era ali inhame, batata, cará e 1/3 de farinha e 1 litro de água. Tentei fazer, ficou muito úmida a massa pela receita. Aí eu comecei a pensar, eu digo, não, mas onde é que foi o meu erro? Aí descobri que a receita ela dá o start, mas você tem que procurar o ponto de consistência, né? Então você põe lá o cará, o inhame e a batata, escalda com a água quente e depois você vai fazendo tipo de um pirão até conseguir a consistência correta para o fermento crescer. Senão, se a massa fica muito úmida, o fermento explode, né? Então, assim, dentro do relacionamento humano, né, eu entendo que esse ponto de consistência entre as pessoas, né, dentro do relacionamento social, também tem esse ponto de consistência, né? Que é aquela pessoa, por exemplo, isso aí antigamente tinha muito dentro das famílias, né? Por exemplo, a minha mãe, ela sabia a hora exata de falar com meu pai determinados assuntos. E se ela quisesse que ele dissesse sim, ela tinha o horário certo para ela expor o problema, falar e tal, tal. Não era de uma forma, né? Não era a qualquer momento e de qualquer forma que o problema poderia ser exposto, né? Então, assim, o relacionamento humano, né? O jeitinho, né? Na minha vida aqui como conselheiro tutelar aqui em Balneário Camboriú, eu vi exemplos assim também que, né? O homem, pô, tinha 3 Maria da Penha nas costas, casou 3 vezes, se deu mal, tal. De repente casou com uma mulher lá que ele virou um exemplo de marido, né? E assim, isso demonstra o quê? Né? Que aquela mulher desenvolveu a arte do relacionamento humano numa tal maneira, numa tal maestria, que ela conseguia superar os entroncamentos, né? As contradições, né? Então isso é uma arte de relacionamento humano, né? É a arte da consistência dentro do relacionamento humano. Então isso aí é uma coisa muito pessoal, muito subjetiva, muito assim um conhecimento silencioso de cada pessoa, né? Buscar essa interatividade dentro do todo, para fazer o todo funcionar de uma maneira, né? Então eu vejo assim, né? A ideologia é uma receita, né? A consistência, ela foge do relacionamento, ela ultrapassa o relacionamento ideológico, mesmo dentro de uma visão utópica, mesmo dentro de uma negação do sistema alienado aí do trabalho, né? Só que como mesmo você tendo aí um conjunto de pessoas discutindo uma cooperativa e que o conjunto todo conseguiu desenvolver esse relacionamento de consistência, né, de empatia, de participação, né? Como que isso consegue, o professor Ed ali fala, a alavanca determinante, né, para superar essa alienação do trabalho, essa empatia, porque senão a pessoa acha que a pessoa já afasta a visão utópica diante da conformação com que a sociedade está colocada, né? Então, assim, a resposta para essa pergunta, eu vejo assim, realmente,
é a fórmula tradicional, né? Você tem que ter a previsão dentro das instâncias governamental. Então, eu não vejo isso sem a própria apropriação, né, da força estatal, né, assim, o Estado de direito civilizacional, ele tem que estar presente também, né, dentro dessas visões de organizações utópicas, né, que o professor Ed fala a princípio assim, que é ideológica. Eu vejo que existe uma consistência aí que tem que ser buscada, né? Mas o complemento disso é o Estado de direito civilizacional. Eu não vejo uma outra explicação para isso, né? E aí depende de toda essa esse status quo político que nós estamos enfrentando aí, né? Que já falamos em várias discussões anteriores aí, né? Um abraço pessoal, parabéns para o professor Ed aí, pelos textos aí que estão reevocando, acho que a discussão do grupo de uma forma mais interativa, né? Obrigado pela atenção aí e um abraço.